Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Coisa boa estar aqui com vocês. Esse culto da tarde cheio, um domingo de Pentecostes, que para mim é um domingo que eu mais gosto de pregar, desde sempre. Todo mundo que me conhece mais de perto sabe que eu sou chegado nesse vermelho e branco. Vê? Que coisa mais linda. Hoje é o dia que a gente está vestido mais bonito. Estou vendo ninguém na minha frente, né, não? Olha que coisa linda. Mas independentemente disso, todo mundo sabe que eu sou chegado no Espírito Santo, sou um cara carismático no sentido dos carismas do Espírito. Então, sempre eu me escalo no domingo de Pentecostes, como estou fazendo hoje, da tarde e à noite, porque eu sei que esse é um domingo que pode ser um domingo que vai mudar a sua vida. Assim como uma vez mudou a minha vida. Porque o Pentecostes, ele é sobre ir além. Eu quero falar sobre isso hoje. É sobre fazer uma transição. O domingo de Pentecostes é um domingo, é um dia de transição. O texto que a gente leu é um texto muito forte. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Você tem fome de quê? Daquilo que perece ou daquilo que é eterno? Pentecostes vem de 50, né? O pentacampeonato vem a gente está querendo o Hexa, né? Mas o penta vem de 5, o Pentecostes vem desses 50, são 50 dias hoje depois da Páscoa. Lá depois da ressurreição, deu 50 dias e a gente está aqui comemorando o Pentecostes. Era uma festa, não era uma festa religiosa, era uma festa agrícola. Lá no Antigo Testamento já era essa festa agrícola, era uma festa para colheita. Você sabe que num lugar agrícola o dia da colheita é um dia mais importante, é o dia da festa, da felicidade. E então, numa festa de Pentecostes, Deus trouxe no Sinai para Moisés, e a maioria de vocês sabe disso, a lei nas pedras. E aí, no Novo Testamento, também durante essa mesma época dessa festa agrícola, essa festa de Pentecostes, que fazia ali 50 dias depois da Páscoa, que era a Páscoa judaica também, e aí o Espírito Santo, então, veio sobre os discípulos e trouxe a lei no nosso coração. Não era mais a lei nas pedras de Moisés, lá no Monte Sinai, mas era o Espírito Santo colocado no coração daqueles discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo em Jerusalém. Eu quero ler um pouquinho de como foi a história. São 4 versículos apenas. Atos 2, de 1 a 4, diz assim, a história aconteceu assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então esse foi o acontecimento, eles estavam reunidos, e de repente, literalmente de repente, veio um som e línguas, não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Quem está escrevendo não tinha nome para dar, comparar com alguma coisa, parecia como se fosse um fogo, e vieram sobre os discípulos, e eles então foram cheios do Espírito Santo. E a consequência de quando esses discípulos receberam esse enchimento do Espírito Santo, foi muito grande, muitas consequências. Isso foi uma reviravolta na vida deles. Eles antes eram medrosos, eles estavam inclusive escondidos ali no cenáculo, eles eram vacilantes. Pedro tinha negado Cristo 3 vezes, alguns 50 dias antes. Tinha voltado a querer pescar, ser um pescador. E de repente, esse cara que tinha negado a Cristo 3 vezes, com medo do que poderia acontecer com ele, vira o cara mais corajoso do mundo. Porque depois de Pentecostes, imediatamente ele vai pregar um sermão, e o sermão que ele prega do lado de fora, para todo mundo ver, é dizer assim: vocês mataram Jesus Cristo, mas esse Cristo que vocês mataram é o Messias esperado. Então ele passa a não ter mais medo, ele sai de ser medroso para ter muita coragem. Isso gerou pregações poderosas, conversões em massa, eram 3.000 se convertendo de uma vez, depois 5.000 se convertendo de outras vezes.
E não tinha templo naquela época, só tinha um templo, que era o templo judaico. Não existia igreja. A igreja foi fundada em Pentecostes. Então hoje é o aniversário da igreja. Só para você ter uma noção do tamanho da importância desse domingo. A igreja foi fundada nesse dia que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles então pregaram, o povo se converteu, não tinha igreja para ir. Então eles se reuniam nas casas. Imagina, 3.000 pessoas se convertem de uma vez só, não tem templo que caiba. E aí eles iam para as casas, iam para o templo judaico, mas ficavam mais em casa. E aí então começou a igreja nas casas. É assim que aconteceu. Dons derramados, línguas estranhas, profecias, curas maravilhosas, extraordinárias. A sombra de Pedro curava. Tudo, eles impunham as mãos e as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, assim como aconteceu com Jesus, e o evangelho avançou. Isso são as consequências de Pentecostes, e eu podia passar 2 horas falando só desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu tenho umas 10 pregações de domingos de Pentecostes anteriores, onde eu exploro as consequências de Pentecostes ali no livro de Atos, capítulo 2. Tem muita coisa a ser dito. Por meio do Espírito Santo, Deus nos deu um coração de carne, tirou o coração de pedra, e por aí vai. Mas hoje eu escolhi outro texto. Hoje eu escolhi falar de algo que, como eu disse, pode fazer uma grande transição na nossa espiritualidade. Pode nos fazer ir além de onde a gente está hoje. É um texto lá do Evangelho de João, que a gente leu no capítulo 6, e eu quero dar o contexto para vocês. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos vocês já ouviram falar que Jesus fez isso. E as pessoas, então, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados naquele dia por conta daquele milagre. E aquela multidão ficou, obviamente, eufórica, e os discípulos também. E no dia seguinte, essa mesma multidão vai atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus sai para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, o lago de Genezaré. E Jesus sai cortando o caminho pelo barco e a multidão sai andando, dando arrudeio pela terra, atrás de Jesus o tempo todo. De maneira que, à primeira vista, quando você lê o Evangelho de João no capítulo 6 e vê uma multidão seguindo a Jesus, indo atrás de Jesus, isso dá a entender ou parecer que é um grande avivamento. Como às vezes a gente acha que porque essa igreja, num domingo, meio chuvoso, 4 horas da tarde, está cheia desse jeito, alguém pode dizer que isso necessariamente é avivamento. Mas não necessariamente é. Porque Jesus não se deixa impressionar com o fato da multidão estar indo atrás dele. Ele não se impressiona com as aparências. A gente sabe que Deus sonda os nossos corações. E aquilo que parecia um grande avivamento não era. Porque se você for ler o capítulo todo, que eu não vou conseguir fazer com você, você vai ver que no final desse capítulo 6 de João, esses discípulos, muitos deles, abandonam Jesus. Abandonam Jesus e dizem: duro é esse discurso que o Senhor está pregando. É nessa mensagem que Jesus diz que Ele é o pão da vida. Mas os discípulos queriam, aquela multidão, melhor dizendo, queria o pão que eles comeram, multiplicado, e que alimentou o seu estômago. E aí vem Jesus espiritualizando o negócio e dizer que mais importante do que aquele pão que eles tinham comido, multiplicado e saciado a fome, Jesus está começando a dizer assim: eu sou o pão da vida. E isso é mais profundo, isso é ir além. E o povo não estava disposto a nada que fosse mais profundo. Porque para a maioria das pessoas, a superficialidade resolve. Mas Jesus está sempre querendo nos encorajar a ir além, sempre aprofundar. Nós, como os pecadores que somos, a gente busca muita cura e esquece aquele que é o médico dos médicos. A gente busca a provisão financeira, mas esquece o provedor. A gente busca o milagre, mas ignora o dono do milagre. E quando a gente age assim, a gente vive em função do presente, daquilo que alimenta o nosso estômago, a nossa vida nesse tempo, em detrimento da eternidade. E a pergunta natural que emerge é a seguinte: você hoje está aqui nesse culto para saciar o seu estômago? Você está nesse culto para saciar as suas necessidades daqui da terra?
Por que é que você é um cristão? Por que é que você sai de casa no domingo e vem para o culto? Para que Deus possa realizar aquele milagre de restaurar o seu casamento? Se você não tiver o seu casamento restaurado, você não vem mais. Tem gente que passa dias orando para arrumar um varão, para arrumar um marido. Aí arruma um marido e abandona Jesus, porque o que queria era o marido. Tem gente que faz a mesma coisa querendo uma namorada. Tem gente que quer um emprego. E aí ora, faz campanha, jejua. Tem tricolor jejuando para o Santa Cruz subir. Aí sobe, não vem mais para o culto. Mas não sei se vai subir, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente busca a Deus pelo que Ele pode fazer por nós. E essa multidão estava encontrando Jesus porque Jesus tinha dado provisão de comida para ela. Por que é que você está aqui? O texto segue para o versículo 27. O 26 já é pancada. Jesus diz assim para eles: vocês me procuram pelo pão que eu multipliquei. Deveriam me procurar por aquilo que é eterno. Aí chega o 27 e diz isso, né? Eu quero bem devagarzinho no 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste. Que comida é essa que subsiste na eternidade? Do que é que Jesus estava falando quando diz que a gente tem que trabalhar não por uma comida que perece, mas por uma que subsiste pela eternidade? É o pão da vida, Ele mesmo. Sendo que a gente sabe que Ele foi embora. Ele pregou, Ele foi morto, Ele ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, e nesse mesmo Evangelho de João, Ele diz que Ele vai voltar para o Pai, mas que Ele volta para o Pai e vai enviar quem? Não, foi muito fraco, eu queria melhorar um pouquinho. Pode dizer o nome que você quiser dele. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, mas vai enviar quem? O Espírito Santo, o Consolador, o Divino, do jeito que você quiser. A pessoa do Espírito Santo. Jesus está falando aqui em João 6 da pessoa do Espírito Santo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vou ler o resto do versículo 7 todo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Nós sabemos, pela teologia, pelas cartas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que o Espírito Santo é o selo da promessa que garante a nossa salvação. Jesus estava dizendo assim: não trabalhe por aquilo que você vai receber hoje aqui no presente, trabalhe pelo que é eterno. E o que é eterno? É eterno o pão da vida, Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, o selo da promessa. Desejar o alimento que é eterno é desejar ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Isto é ir além da superficialidade. E aqui está uma grande possibilidade de transição na sua vida. Eu pedi a Guto, eu acho até que ele tinha programado outra coisa, e eu aperriei ele, porque isso foi hoje, acho que não deu nem tempo dele pensar em ensaiar, mas eu pedi a Guto para cantar essa canção que ele cantou antes, porque a gente costuma cantar aqui de vez em quando: fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Você tem fome de quê? Você tem fome daquilo que Deus pode multiplicar e lhe dar de provisão? Ou você tem fome do Espírito Santo, que é eterno e vai formar o caráter de Cristo em você? Quando a gente canta fere meu coração com uma ferida de fome e de sede pelo Senhor, a gente tem que viver em conformidade com essa fé que a gente está cantando, com essa oração que a gente está fazendo. Nós precisamos ter fome e ter sede do Senhor, porque o normal, meus irmãos, não é esse. O normal é a nossa fome ser pela nossa provisão, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso umbigo. O normal é nós olharmos para a vida aqui apenas. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos esperança apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. A nossa esperança, ela é eterna. Cristo é eterno. E o Espírito Santo, que é quem faz morada no nosso coração hoje, é quem faz o caráter de Cristo em nós, aqui no presente, vai sempre apontar para algo que é eterno, que é para além das nossas necessidades. Faça uma contabilidade das suas orações e veja quanto tempo você passa orando pelas coisas que são terrenas. E olha, eu não estou dizendo que isso é ruim ou é pecado, eu também oro. Eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, eu oro para ter sustento.
eu quero confessar meus pecados, eu oro para o Náutico ganhar, tem dado certo ultimamente. Você pode orar pelo que você quiser daqui da terra, não tem problema, a gente fala com o Senhor sobre tudo. Mas um percentual muito maior das nossas orações, isso é que eu queria que vocês ouvissem hoje. Você esquecer tudo que eu disse, ouça isso. Um percentual muito grande, muito maior das nossas orações devem ser assim: Senhor, aumenta a minha fome por Ti. Senhor, deixa eu me transformar para que o meu caráter seja o Teu caráter. Deixa eu pensar nas coisas que são eternas, porque esse meu corpo não é eterno. Mas quando eu ressurgir contigo, quando eu ressuscitar contigo, porque essa é a nossa fé, é a fé do credo apostólico, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, quando nós formos ressurretos com Cristo, para a glória, no lugar onde não vai ter câncer, no lugar onde não vai ter pobreza, no lugar onde não vai ter lágrimas, aí a gente vai viver apenas as coisas que são eternas, e é possível, meus irmãos, eu vim aqui para dizer a vocês que é possível você viver um pedaço da eternidade aqui. E isso é possível por meio do Espírito Santo da promessa que habita no seu coração e sela você. O que significa na prática ter fome? O que significa na prática, sem ser a teoria, ter fome do Espírito? É você não estar saciado. Quem tem fome não está saciado. Mas a igreja que hoje, a igreja evangélica sobretudo, a católica também, os cristãos todos, mas a igreja evangélica tem crescido, o IBGE mostra, as igrejas, cada dia aumenta a igreja, essa igreja está cheia, 4 cultos, fora a quarta-feira, a gente estava ontem no culto arco. O que é que faz essas pessoas virem aqui o tempo todo? Às vezes eu olho para as pessoas e vejo um negócio meio blasé, as pessoas aqui, porque querem vir, mas elas estão saciadas. Guto quase que se esguela e morre aqui cantando, porque a cabeça de Guto era olhar para vocês e achar, não sei nem se ele está certo, e eu também, mas a impressão que passa é que vocês estão saciados. Numa igreja de classe média alta, num bairro de Boa Viagem, em Recife, com ar-condicionado, a impressão que dá é que a gente vem para cá e já tem tudo, a gente está saciado, a gente não quer mais nada, mas o domingo de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo vem e toca no seu coração, e você diz que quer ter fome dele, é para você sair daqui com fome, é para você sair daqui e não estar saciado, não estar satisfeito. O domingo de Pentecostes, e eu estou aqui pregando para que você saia daqui insatisfeito com a sua vida espiritual, com fome, dizendo: eu quero mais, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, eu tenho fome, eu não estou saciado com esse caráter que eu tenho, porque está muito longe do teu, eu preciso melhorar muito. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Se Caio estivesse aqui, ou Matuto, mas Mateus está aqui, dá para dizer, tem que querer mais do que os caras, né? Eu acho que o time de futebol da Record não quis mais do que os caras, não. Segunda passada perderam porque os caras quiseram mais do que eles. Eu estou ligado nisso. Mas a gente tem que querer. Eu acho que a gente quer pouco. E essas palavras foram de Guto, não foram minhas. Eu acho que a gente quer pouco, porque a gente tem pouca fome, porque a gente está saciado demais. A gente tem tudo o que a gente precisa. As pessoas às vezes fazem uma análise sociológica da igreja evangélica, sobretudo da igreja evangélica pentecostal, que não é muito inteligente. As pessoas ficam com vergonha daquelas igrejinhas de bairro, daquelas Assembleias de Deus e daquelas igrejas que têm os nomes mais esquisitos do mundo, porque tem nome esquisito, essas igrejas de subúrbio. Porque as pessoas não têm cultura, as pessoas às vezes nem estudaram, os pastores não têm um curso superior de teologia, às vezes não tem nem o 2º grau completo, porque a gente acha estranho os movimentos, a gente acha estranho as coisas, mas deixa eu dizer um negócio a você, se tem uma coisa que eles têm, é fome. Se tem uma coisa... Mas sabe por quê? Porque eles precisam. Eles não têm a roupa que você tem, eles não têm a comida que você tem, eles não têm a faculdade garantida que você tem, ou o seu trabalho garantido. Então você está aqui, eu não digo a vocês todos, mas a maioria de nós estamos aqui, e a gente não está preocupado com o que a gente vai comer amanhã, que a gente vai... Mas nessas igrejas, o povo pode não saber o que é que vai comer amanhã. O povo não sabe se vai ter emprego, e o emprego não é o melhor do mundo feito a gente, não, que dá para trabalhar, ainda dá para responder grupo do WhatsApp. É emprego duro. Então esse povo não quer essa vida aqui não, meu amigo. Esse povo quer a vida eterna. Esse povo está doido que Jesus chegue. Esse povo está doido para morrer, porque sabe que morrer é lucro. Mas para a gente, às vezes, morrer não é lucro, porque a gente vive muito bem aqui.
E eu vim aqui para dizer a você que se você não quer morrer para morrer e virar na glória, se para você morrer não é lucro, você ainda não é um cristão verdadeiro. Você ainda não entendeu o evangelho. E não tem problema de você não ter entendido. Hoje é o dia de você entender. Não é um demérito, talvez você não tenha tido a oportunidade de ouvir. Eu dizer a você, ou alguém dizer a você, que se você não tem anseio pela eternidade, se você ainda não tem vontade de estar com Cristo para a vida eterna, você não compreendeu o evangelho, você está muito saciado. E eu vim aqui, eu estou orando para que nas minhas palavras o Espírito Santo aqueça o seu coração, para que você saia daqui não saciado, com fome, com sede, e dizendo: o que eu vivo aqui é uma ilusão. Eu tenho uma ilusão de controle, porque parece que eu tenho dinheiro, parece que eu tenho saúde, parece que eu tenho sustento, mas trabalhe não pelo que perece aqui na terra, trabalhe pelo que é eterno. Amém? Pentecostes pode ser uma grande transição. Antes, você ouviu falar da Bíblia, você talvez já tenha ouvido falar nos 10 mandamentos, talvez você tenha ouvido falar em igreja, mas talvez tenha sido só coisa da antiga aliança, leis de pedra, ou num livro. Depois de Pentecostes, é o Espírito Santo no seu coração, fazendo o livro ganhar vida. É o Cristo que é o verbo encarnado no seu coração ganhando vida. Talvez para você, até hoje, ler a Bíblia é enfadonho, ou é difícil, porque você realmente não compreende e precisa de um professor. Deixa eu dizer algo para você, importante. Nós temos bons professores aqui na catedral. Agora mesmo, enquanto eu estou pregando, um dos melhores professores que a gente tem está dando aula na EBD para quem vem para o culto da noite. João Adeval, estudioso, está lá dando aula sobre os livros poéticos. E a gente tem outros excelentes professores. No entanto, eu quero falar de alguém que é o professor por excelência, que é o Espírito Santo. Na época que esse texto foi escrito, não tinha Bíblia. No Novo Testamento, a gente só teve Bíblia no ano 300 depois de Cristo. Quem ensinava o povo o caráter de Cristo era o Espírito Santo. Por isso que isso pode ser uma transição no domingo de Pentecostes. É você ter dentro de você fome por uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. O Paráclito, o advogado, aquele que está ao lado, aquele que não nos deixa só. Ele nos ensina todas as coisas, diz o Evangelho de João, dos capítulos 14 a 16. Ele nos ensina todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não vai ler a Bíblia, eu quero que você leia, é o ano da palavra. Nós queremos ler a Bíblia, mas eu quero dizer a você que se você tiver uma experiência de Pentecostes, se você receber o Espírito Santo como seu amigo e andar com ele, ele vai lhe ensinar todas as coisas, ele vai ser o seu professor. E isso pode ser uma grande transição, um coração de pedra para um coração de carne. Se você era covarde, vinha para a igreja escondido, porque não queria dizer para os seus amigos que vinha para a igreja para não ser zoado, para não ficar sendo chamado de pastor, para a turma não tirar onda da sua cara. Depois de uma experiência como hoje, você pode sair de ser covarde para ser ousado. E quando o cara tirar onda da sua cara, você vai dizer: fui mesmo, e no domingo eu quero levar você lá. Eu vou lhe dar uma ficha de cursilho para você fazer, ou de realidade, ou de qualquer coisa que a gente está fazendo por aqui. Hoje pode ser uma transição de você ter fome para além das coisas terrenas, meus amigos. Se essa igreja fosse uma empresa, e as pessoas que me amam, que não conhecem a Cristo, ou que são mais imaturas, têm mania de querer me elogiar dizendo isso. O povo chega, o povo que não me conhece, ou então que ouve falar da Recon, aí faz assim: rapaz, Ivan, eu ouço falar da tua igreja, está tão linda, está crescendo tanto, e a igreja está cheia, e eles acham que isso de alguma maneira vai massagear meu ego, porque a igreja está desse jeito. Eu fico até com medo desse crescimento, porque não é difícil eu manipular você. Se eu quiser que essa igreja cresça mais do que está crescendo, eu não acho que é difícil não, porque eu sou um bandido, eu sou um pecador safado e eu sei manipular. Se eu começar a dar testemunho verdadeiro, sem precisar nem mentir, se eu só, em vez de pregar o que eu estou pregando aqui, se eu só contar as histórias de vocês que eu estou vendo aqui, eu estou vendo as histórias de vários aqui, vários que eu conheço, se eu só contar as histórias verídicas de vocês, do que Deus fez na vida de vocês, das curas que Deus fez, das provisões quando não tinha nenhuma possibilidade de ter provisão. Eu fico sem querer dizer as coisas, meu Deus, digo ou não digo? Eita!
Mas é porque vocês não podem saber de quem eu estou falando. Então eu vou tentar mudar aqui pelo menos algumas coisas. Tem um homem aqui na igreja, que esse camarada, eu chorei essa semana, porque esse camarada era para estar preso. Porque esse camarada era traficante do litoral sul de Pernambuco. E esse cara, se não era para estar preso, era para estar morto. E essa semana, esse cara estava aqui comigo, orando, ajoelhado. Eu conheço uma outra mulher que era uma garota do job, como o povo diz por aí. Não é isso, né? Não tem isso? Ou eu estou errado? Na minha época era garota de programa, mas parece que mudou no culto da tarde. À noite eu falo garota de programa, de tarde é a garota do job, né? E antes que você ria muito, ela era de programa e vinha para cá para a igreja. E quando ela se converteu, ela ia no meu gabinete e dizia, tá cheio de cliente meu lá. Então, começa a ficar com vergonha, se é seu caso. E de repente, meu amigo, essa moça se converte. E de repente ela vira uma torre de oração. E eu posso contar do cara que chegou aqui com câncer e foi curado. Eu posso contar do cara que chegou aqui quebrado financeiramente, não podia ter conta no nome dele, não podia ter nada. E Deus deu a ele uma oportunidade, um emprego, e ele cresceu, e hoje ele sustenta a sua família com dignidade. Eu podia falar de 250 testemunhos que eu estou vendo aqui agora, e quando eu começo a falar disso, a igreja cresce. Porque todo mundo dizendo, eu quero aquela igreja, eu quero aquela pregação, que o doente se cura, o que não tem namorada arruma namorada, né? Porque até Vini arrumou namorada, eu fiquei sabendo. Olha ele aí, Vini, eu estou ligado em você, eu estava aqui de olho em você. Olha aí, meu irmão, Vini arrumou a namorada, você tem esperança, meu amigo. Ei, Mateus, diga aí. Mateus foi que disse domingo passado que estava um clima aqui de arrumar namoro, essas coisas, parará. Mas se eu começar a pregar isso, vocês estão rindo e eu estou rindo, mas é verdade, a juventude vai querer vir para cá, porque vai arrumar namoro. Ou o cara vai arrumar um emprego, ou o cara vai arrumar uma cura. Aí a igreja cresce nos testemunhos. Mas eu não quero algo que pareça avivamento, como uma multidão que segue Jesus pelas coisas que perecem. Porque se você tiver com câncer e Jesus quiser lhe curar, como curou a minha esposa, glória a Deus, mas deixa eu dizer um negócio, ela vai morrer um dia. E se você vier pelo sustento que ele arrumou para você um contrato na sua empresa, deixa eu dizer, esse contrato um dia acaba. A empresa um dia acaba. Se vier pelo emprego, pode ser que acabe. Se você vier pelo casamento, infelizmente, pode ser que acabe. Eu quero pregar um evangelho que diga assim, venha pela eternidade. Venha pelo que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. Venha para mudar o seu caráter. Venha para transformar a sua vida. Talvez a igreja não cresça. E Deus queira que não cresça com uma multidão que parece avivamento. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você ouvir a pregação desse evangelho, seu coração estiver aquecido, e você quiser, é só se você quiser, o Espírito Santo vai habitar em você. Nunca mais você vai estar sozinho. Eu não vou garantir a cura, mas quando você entrar naquela tomografia ou naquela ressonância, e um dia você era ansioso por isso, você vai entrar naquela máquina sabendo que Jesus está do seu ladinho. E você não vai ter mais medo nem ansiedade. Quando você passar por aquele perrengue financeiro, você vai passar pelo perrengue financeiro, mas vai saber que Jesus está ali do ladinho e vai prover de algum jeito para você. É outra vida, chamada vida no Espírito. Pentecostes é sobre vida no Espírito. Curva sua cabeça, vamos orar sobre isso hoje. Senhor, hoje é sobre ir além. Hoje é ir além das circunstâncias terrenas. Hoje é sobre ir além do que o meu estômago está pedindo. Hoje é sobre ir além do que a minha carne está pedindo. Hoje nós oramos para um nível mais profundo de intimidade contigo. Uma presença real do teu Espírito em nós. Nós oramos para que o Senhor nos dê fome de coisas eternas, para vidas as nossas, igualmente eternas. E é assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do amigo consolador, o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.